A temporada de 2024 tá longe de estar acabando, mesmo só tendo 6 corridas pro fim. Isso porque ainda tem muita disputa pra rolar. Será que o Verstappen vai vencer o Mundial de novo ou o Norris vai conseguir desafiar ele? Também tem muitas disputas de posição no meio do pelotão, valendo milhões de dólares, além de outros pilotos que também estão precisando defender o seu assento pro ano que vem e pros próximos anos também. Então no vídeo de hoje eu vou falar minhas previsões e expectativas do que pode acontecer até o GP de Abu Dhabi. E pra começar, eu até pensei em colocar esse tema que eu vou falar agora no final do vídeo, pra fazer aquele suspense, criar todo o drama ao longo do vídeo, mas eu vou falar logo de primeira quem eu acho que vai ser o campeão de pilotos de 2024. E assim, a esperança de uma briga real pelo título tá nas mãos do Lando Norris. Claro que o Leclerc e o Piastri ainda podem vencer, eles ainda podem ser campeões, mas aí já são cenários extremamente específicos que precisam acontecer, de abandonos, batidas, e eles vencerem todas as etapas pra poderem ser campeões. Então eu já tô descartando os dois e considerando só o Norris e o Verstappen como realmente candidatos ao título. O britânico tá voando com a McLaren, principalmente depois de botar 20 segundos no Max no GP de Singapura. E mesmo que ele tá cortando a diferença pro Verstappen aos poucos, corrida a corrida, ainda são 52 pontos que ele tem que tirar, o que é muita coisa na Fórmula 1. Eu já vi o argumento de que, é só 2 vitórias de diferença, o que não faz o menor sentido. Porque se nessas 2 vitórias do Lando o Max chegar em segundo, essa diferença de 50 pontos que ele tiraria já virou 14 pontos. Então pra tentar sonhar e ser campeão, o Norris precisa também muito da ajuda do próprio Piastri, terminando em segundo as corridas e tirando esses pontos importantes do Max. Só que o próprio Oscar é um inimigo do Lando, porque claro que se eles estiverem numa posição de 1 e 2, vão manter isso. Só que se o Piastri tiver em primeiro, por exemplo, vai ser mais difícil o cenário dele devolver assim de graça essa vitória pro Lando. Então ele até tem uma certa ajuda do Oscar, que falou que em situações que fizerem sentido pra ele, ele vai estar ajudando o companheiro então a fazer pontos importantes pro campeonato, mas o Lando ainda precisa ser melhor na maioria das corridas para que essas situações sejam favoráveis pra ele e não que o Piastri tenha que perder uma vantagem pra ajudar o Norris. O que então torna muito mais difícil tentar destronar alguém tão consistente como o Verstappen, que com a Red Bull prometendo upgrades nas próximas corridas, e dessa vez upgrades funcionais, o Max com a sua consistência absurda, pra mim, já tem essa no bolso. Mesmo que a Red Bull não seja o carro mais rápido nas últimas corridas, ele ainda assim é imparável. Inclusive até com algumas comparações rolando na internet com o título da Brown GP, porque a Brown GP começa dominando e daí no final do ano não conseguia vencer nenhuma corrida, mas o Button conseguiu ser consistente o suficiente pra se manter em primeiro lugar. Só que ainda assim eu vejo esses dois cenários muito diferentes e vai ser tema de vídeo aqui no Clube da F1 no futuro. Então já não esquece de se inscrever aqui no canal e ativar o sininho pra você receber a notificação de quando esse vídeo sair. Mas falando de hoje, o cenário real que a gente tem pra analisar, pra mim o Verstappen é o favorito e vai ser o campeão mundial de pilotos pelo 4º ano consecutivo. Agora, quando a gente olha pro campeonato de construtores, o cenário é outro. A McLaren tem um carro muito melhor que o resto do pelotão e o título de construtores pra mim já tá praticamente cravado. A Red Bull pra mim não tá no páreo, não tem nem chance de chegar com essa superioridade da McLaren. Hoje a briga deles é exatamente em tentar manter esse P2 contra a Ferrari. Pra isso eles vão precisar muito da ajuda do Checo, que não tá sendo o melhor dos segundos pilotos quando o assunto é pontuar consistentemente. Porque corrida após corrida, a Ferrari tá chegando e eles podem realmente acabar terminando o campeonato em terceiro lugar se não tomarem cuidado com isso. Então, pra mim, os construtores já é da McLaren, já tá garantido, só um desastre tira esse título deles e a briga principal então vai ser por esse P2 entre Red Bull e Ferrari, que também vai ser muito interessante de observar nessas próximas corridas. Agora, voltando pro campeonato de pilotos, se a disputa pelo título tá focada só entre o Max e o Lando, a disputa pelo terceiro lugar tá muito viva e ainda muito intensa. Caso você não saiba, quem termina em terceiro no Mundial também recebe um troféuzinho lá na cerimônia de premiação. Então os pilotos eles estão muito vivos e a fim de batalhar por isso. E os principais nomes nessa disputa hoje são o Leclerc e o Piastri, que estão só separados por 8 pontos no campeonato hoje. E pra essa disputa eu acho muito importante ressaltar a temporada absurda que o Leclerc tá fazendo com esse carro totalmente inconsistente da Ferrari. Porque depois dos 2 líderes, ele é o terceiro piloto com mais pódios na temporada, o que pra mim só mostra o quão bom ele é e o quão no auge ele tá hoje. Ele só precisa de um carro capaz pra mim que ele vai estar brigando pelo título. Só que agora, por outro lado, a McLaren tá muito forte e isso deve dar uma vantagem muito boa pro Piastri, mesmo com o Leclerc mostrando essa capacidade absurda na Ferrari. E essa é uma visão muito interessante porque pra mim, se as coisas se manterem como estão pra 2025, eu enxergo o Piastri também como um dos favoritos pro título, por conta principalmente desse desenvolvimento, desse crescimento que ele vem tendo nessa temporada atual. Só que ainda assim ele tem algumas inconsistências, porque enquanto no GP
GP do Azerbaijão, ele e o Leclerc fizeram uma disputa sensacional pela vitória que deu o Oscar. Em Singapura ele foi mal na classificação e precisou recuperar. Então o Charles pode se aproveitar dessa consistência absurda que ele tá conseguindo fazer na Ferrari e tenta bater de frente com o Piastri, que já mostra uma capacidade de ser campeão mundial, mas ainda tem algumas inconsistências para serem corrigidas. No final, por conta da vantagem do carro, eu acho que o Piastri é o favorito para levar esse P3, mas eu não acho impossível o Leclerc, por quão bem ele tá indo nessa temporada, conseguir desbancar isso e terminar em terceiro lugar. Agora, outra disputa pra gente ficar de olho nessas 6 corridas que faltam é uma disputa interna da Mercedes. Será que o Hamilton vai conseguir bater o Russell nos últimos momentos da sua carreira na equipe, antes de ir pra Ferrari em 2025, ou o George vai proclamar esse primeiro lugar na equipe? O Lewis hoje tem uma vantagem de 19 pontos pro seu companheiro e geralmente termina as corridas na frente, mesmo que geralmente ele se classifique atrás do George, o que mostra que mesmo com alguns problemas que o Lewis vem encontrando na classificação nessa nova geração de carros, em questão de ritmo de corrida ele ainda tá afiado. Só que não vai ser fácil, a Mercedes tem sido um carro muito imprevisível ao longo da temporada em qualquer final de semana. Numa corrida os dois pilotos podem ficar muito próximos um do outro e brigando pela vitória, ou vão estar se matando no fundo do pelotão para conseguir 5 pontos. Só que no geral eu vejo uma vantagem do Hamilton estando motivado para terminar esse ciclo nas flechas de prata em alta, terminar na frente do seu companheiro e fechar com chave de ouro tantos anos de conquistas na equipe. Agora, mudando o foco pro fundo do pelotão, tem uma decisão interessante que a Sauber precisa tomar para 2025 e que inclusive também vai ser um tema de vídeo aqui do clube nos próximos dias. Então já sabe, né? Clica aqui, se inscreve e ativa o sininho para você não perder quando esse vídeo sair. Mas basicamente a equipe ainda não escolheu se vai ficar com o experiente Valtteri Bottas ou se vai apostar em um jovem talento como o Franco Colapinto ou principalmente o Gabriel Bortoleto. E assim, tá um festival de notícias em qualquer site que você for, renovou com um, anunciou outro, já fechou com aquele, não dá pra saber nada do que tá acontecendo de fato. E os argumentos principais ficam em renovar com o Bottas, porque seria um piloto experiente ainda nessa fase de transição, porque 2025 ainda vão correr como Sauber e daria mais tempo pra eles poderem escolher um nome que quiserem apostar pro futuro pra 2026, 2027, 2028, quando já forem Audi. Enquanto por outro lado, nomes mais novos como o Bortoleto e o Colapinto e até o Mick Schumacher, que tá aparecendo nessa discussão de alguma forma, são uma visão já de adaptar o piloto nessa fase de transição, colocar ele numa Sauber tenebrosa em 2025 para ele se acostumar com a Fórmula 1, então quando a Audi entrar na categoria a partir de 2026, ele já teria essa bagagem de um ano e com o carro que é feito para performar, já poderia entregar resultados melhores. Só que no caso dos dois primeiros nomes que eu falei, o Franco e o Gabriel, tem um problema muito grande que é o contrato com as equipes, porque nem Williams e nem McLaren estão querendo liberar eles por muito tempo e perder esse vínculo caso eles precisem dos pilotos. E sendo bem honesto com vocês, na minha visão, lendo tudo que vem saindo, a Sauber não quer anunciar o Bottas, porque se quisessem eles já teriam feito isso. Provavelmente o desejo deles é realmente trazer esse jovem piloto, assinar o Bortoleto ou assinar o Colapinto. Só que o problema é exatamente conseguir convencer as equipes a liberar os pilotos por muito mais tempo. Isso é um problema, porque se McLaren ou Williams liberam esses pilotos por 3, 4 anos e perdem um dos seus pilotos ao longo desse tempo, eles ficam reféns de precisar de outro piloto enquanto eles tinham esse talento preparado que agora tá correndo pelo rival. Mas esse é o meu ponto de vista sobre a Sauber no geral. Eu vou falar com muito mais detalhes no vídeo que vai sair aqui no futuro ainda, que eu vou entrar exatamente nos pontos fortes e fracos de cada uma das escolhas, mas hoje, num grande geral, pra mim a prioridade deles é tentar conseguir o Bortoleto ou o Franco Colapinto, e se nada disso der certo, eles vão avaliar entre Bottas e Schumacher a melhor opção. E já que a gente tá falando de especulação de vaga, vamos entrar numa outra especulação de vaga que tá rolando, que é do companheiro do Verstappen pra temporada de 2025. A Red Bull finalmente colocou o Liam Lawson na Racing Bulls pra testar o garoto, e se ele mandar bem, pode sim acabar ficando com a vaga do Pérez no ano que vem, que é o que a mídia internacional mais vem apontando, de que o Lawson vai ter essa vaga, especialmente se a Red Bull perder o título de construtores pra McLaren. Agora, por outro lado, tem também quem pense que o Pérez vai fazer o suficiente pra conseguir segurar a vaga pro ano que vem, pelo menos até o começo de 2025. E dependendo de como for esse começo de temporada, se ele ainda assim não tiver conseguindo entregar, aí sim, se o Lawson tiver saído bem, eles vão trocar no meio da próxima temporada. Ainda existe também o cenário que o Tsunoda pode ser uma opção pra subir, mas ele é mais um plano B pelo que vem apontando os principais jornais do mundo. Somente se o Lawson mostrar que ainda não tá pronto pra subir pra Red Bull, e se eles precisarem realmente trocar o Pérez, aí que entra o Will. Então não tem como cravar nada ainda. Basicamente, se o Lawson mostrar que tá preparado e o Pérez não performar, o Lawson é a primeira opção. Agora, se o Pérez continuar não performando e o Lawson mostrar que ainda não tá preparado, eles podem então subir o Tsunoda para esse segundo assento. E agora a gente vai voltar pro fundo do pelotão, só que não tão fundo quanto a Sauber, porque se a gente cair nesse poço, acho que não tem como sair de novo. Dessa vez a gente vai falar das equipes que estão disputando alguma coisa. Porque a Sauber tá numa situação terrível nessa temporada e, na real, eles têm que melhorar muito para ser chamados de terríveis. Eles não marcaram um ponto sequer e, pelo jeito, não vão marcar. Então,
a Alpine não tá ameaçada de perder o nono lugar deles. Agora, um ponto que vale a pena realmente ficar de olho é a disputa pelo 6º lugar no campeonato de construtores, principalmente agora que a Haas fechou essa parceria com a Toyota já a partir do GP dos Estados Unidos. E eles estão super próximos da Racing Bulls no campeonato de pilotos, e o Hülkenberg tá pilotando muito nessa temporada, o que garantiu para ele também esse contrato com a Audi. Então eu vejo que eles têm total capacidade de entregar nessas próximas corridas e passar a equipe B da Red Bull, que não tá conseguindo entregar um carro bom para os seus pilotos. E caso eles consigam isso, seria o melhor resultado da equipe nos últimos 6 anos. Já a Williams também tá melhorando bastante, mas a diferença de pontos ainda é muito grande para eles pensarem em tirar um 6º lugar. Só que com essa queda gigante de desempenho da Racing Bulls, ainda dá para pensar em brigar por um 7º lugar, ainda mais agora que o Albon não vai estar sozinho nessa disputa por pontos e o Franco vai estar ajudando ele. Mas aí tá, é basicamente essa minha previsão pro resto de 2024. Você acha que o Max vai realmente vencer? O Lando vai vencer? Quem vai ficar com esse P3 dos construtores? Eu quero saber o que você pensa sobre tudo que eu falei aqui no vídeo, todas as previsões. Então não esquece de deixar sua opinião aí nos comentários. Se você quiser ajudar o clube da F1, você pode fazer isso se tornando membro, clicando aqui embaixo no botão Seja Membro e se tornando um mecânico do clube. Isso vem com alguns benefícios, como seu nominho aparecendo aqui no canto da tela, você vai ter prioridade nas respostas aqui nos comentários e também vai receber esses vídeos aqui, os vídeos longos, eu faço o símbolo do VAR toda vez, não sei porquê, você vai receber eles com antecedência. E como a gente tá com essa meta de postar 5 vídeos por semana do clube, você vai ter bastante conteúdo pra ver antes de todo mundo. Caso você não queira assinar, mas ainda quiser ajudar o clube da F1, você pode fazer isso se inscrevendo no canal, clicando no botão aqui embaixo, que também ajuda muito a gente a poder continuar produzindo esses vídeos aqui pra vocês. Muito obrigado pra quem ficou até aqui e até o próximo vídeo.